Olá pessoal, a paz do ensino, estudo da palavra. Se você realmente tem o amor, o prazer pela palavra de Deus, você ama a Deus? Ama? Como é que você diz que ama a Deus se não tem prazer na palavra dele? Ele disse assim, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, no versículo 23 e o 24. Jesus diz: quem me ama guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Mas quem não me ama não guarda a minha palavra. Não tem prazer, não pratica, não está preocupado, não tem nenhum interesse na palavra de Deus. Então você ama a Deus? Então você tem que guardar, você tem que buscar, você tem que amar a palavra dele, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Não tem como amar a Deus sem a palavra dele. Então nesta noite eu quero convidar você agora, nesse momento dessa live de instrução, quero convidar você para que você seja alimentado, instruído, ensinado, orientado, edificado com a palavra de Deus, tá bom? Porque a importância da pregação da palavra é essa: levar o ensino, levar a instrução, levar a orientação para várias finalidades na vida do cristão. O apóstolo Paulo, ele diz que a palavra de Deus, ela é boa e proveitosa, é inspirada para toda boa obra, para ensinar, corrigir, redarguir, instruir, não é? O homem de Deus para que seja perfeito e perfeitamente instruído. Paulo diz isso, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra de Deus tem a finalidade, a importância da gente crer em Deus pela palavra e da gente continuar se alimentando de Deus pela palavra e da gente caminhar com Deus pela palavra e da gente estar tendo vida com Deus pela palavra. Então a palavra é o princípio, é a base, é a fonte de tudo para com Deus. Sem palavra, sem a palavra de Deus, não tem Deus. Pode até pensar que tem, só que não. Sem a palavra de Deus não tem Deus. Pode ter tudo que tiver, todo objeto, todo cenário, todo aparamento, toda a ornamentalidade, todos os ornamentos, pode ter tudo que tiver, pode ter o melhor cantor, o melhor profeta, o melhor pastor, a melhor igreja, pode ter tudo. Sem a palavra, não tem nada. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa que você precisa saber. Primeiro, o homem só tem vida e só está em Deus se ele ouvir a palavra e crer na palavra. Como é que você diz que tem fé em Deus se você não tem o entendimento da palavra, não está vivendo na palavra, sua regra de fé e prática não é pela palavra, seu conceito, sua instrução, sua orientação, sua fé, seu entendimento não é na palavra? Então logo você pode até não querer acreditar, mas logo a realidade é: você está sem Deus. Você está, como o mundo está, vivendo a fantasia, a ilusão, a fábula dentro das religiões. Porque a vida com Deus não é dentro de religião. A vida com Deus é dentro da palavra. É na palavra, pela palavra. A palavra de Deus. A direção, a instrução, a orientação que está aqui. O local, o ponto, o alvo, o meio, o caminho que ela nos mostra. Não é isso que os homens estão vivendo. Então, pregar a palavra é muito importante. Sabe por quê? Porque pregar a palavra é levar o ensino, é levar a instrução, é levar a orientação da verdade do Evangelho para o mundo, que precisa conhecer as boas novas. Pregar a palavra é isso. É levar informação, é levar conhecimento dos conceitos de Deus, daquilo que Deus quer que o homem conheça. Pregar a palavra é isso. Levar a verdade do Evangelho, as boas novas que proporcionam para o homem esperança de salvação, libertação, santificação, justificação, perdão de pecados, promessa de vida eterna com Deus. Agora,
Para isso você tem que estar instruindo as pessoas pela palavra, para que as pessoas verdadeiramente tenham esse entendimento do conhecimento do que a palavra revela. Pregar a palavra é ensinar. Pregar a palavra é instruir. Pregar a palavra é levar os conceitos de Deus, os princípios de Deus, a verdade do Evangelho ao conhecimento das pessoas. Só que hoje, a maioria desses modernos pregadores, desses pregadores modernos, dentro dessas igrejas modernas, dentro dessas igrejas que vivem um outro evangelho, eles, na verdade, eles não pregam a palavra de Deus. Eles são pregadores, sim, mas pregadores de fábulas, pregadores de fantasias, pregadores de coisas místicas, mas não da palavra. Não da palavra. Usar a palavra é uma coisa e pregar a palavra é outra. Eu posso estar usando a palavra e não pregar a palavra. Quer ver um exemplo disso? Os testemunhos de Jeová. Eles usam a palavra, mas não vivem na palavra. Não ensinam o que está na palavra. Totalmente deturpado o conceito doutrinário deles em relação à palavra. A mesma coisa, a mesma atitude são esses pregadores dentro das muitas igrejas que estão pregando sim outra coisa, não a palavra. Porque esses pregadores, eles criam um misticismo, eles criam um sobrenatural, não é? Eles chamam a atenção do povo para eles e não para a palavra, porque o compromisso dele não é com a palavra, instruir a palavra, o compromisso dele é com ele, porque Deus está dando a ele é o canal. Esses pregadores modernos, eles criam esse sobrenatural, esse misticismo, essa dimensão de poder, milagre e coisa, para chamar a atenção para ele. Tudo isso envolve ele, não é? E o povo é direcionado a olhar para eles. Então, todos esses pregadores, eles criam essa situação porque eles querem chamar a sua atenção para ele. Logo, qual é a pregação deles? Olha, Deus está me revelando, Deus está me dizendo, Deus está me usando nesta noite, Deus está trazendo uma palavra para você nesta noite. Essa palavra é por ele, viu? Não é pela Bíblia, não. Então, a mensagem, a pregação desses pregadores, o conceito desses pregadores de pregação é que todo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, trabalha em volta dele. É por ele que vem a revelação, é por ele que tem a visão, é por ele que vem o recado de Deus, é por ele que a profecia está sendo levada para a igreja, é por ele que a igreja está recebendo de Deus. Não é ou não é? Isso é alguma coisa que eu estou criando aqui, ou isso não é notório para os que estão prudentes em analisar? Observe esses pregadores aí modernos, esses pregadores que não são da palavra, são artistas que criam um grande movimento sobrenatural dentro das igrejas. Eles chamam a atenção para eles e não para a palavra. Eles não têm compromisso na palavra. Pois Deus a ele revela, Deus a ele disse, Deus a ele está mandando dizer. Eles não estão ali com o compromisso de, olha, irmãos, as escrituras dizem assim, é pelas escrituras, nós temos que crer, as escrituras nos ensinam assim, nos orientam assim, as escrituras revelam assim. Eles não. Esses pregadores, tudo é, eu sou o canal. Porque Deus está me dizendo nesta noite, Deus está me revelando aqui, pessoas aqui, Deus está me revelando que pessoas estão pedindo, Deus está mandando avisar que está te dando, que recebe. É ou não é assim? Então esses pregadores não pregam a palavra. E logo a igreja continua morta, vazia, sem entendimento e conhecimento de Deus. Porque isso não é pregação que alimenta a igreja. Pregação que alimenta a igreja é informação, é ensino, é instrução. É você pegar a palavra e instruir a igreja com a palavra, pela palavra. Deu para entender? Porque a igreja de Cristo hoje, ela vive dentro de uma provação muito grande. Mas essa provação não é uma provação de perseguição de pessoas contra o povo. Essa provação não é de guerra contra a igreja. Escuta uma coisa. A igreja verdadeira de Cristo, a igreja, aliás, que está na verdade, que é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo só é quem está na verdade. Não tem essa questão da igreja verdadeira ser A, B ou C.
A igreja verdadeira é a de Cristo. E essa igreja, para ser verdadeira, você, para ser a igreja de Cristo, você tem que estar em Cristo, na palavra dele. Ou seja, a igreja tem que estar na verdade para ser a igreja de Cristo. Deu para entender? Eu e vocês, como membro dessa igreja, se estiver na verdade, se estiver em Cristo, aí participamos do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Então, hoje, a igreja de Cristo, ela vem vivendo, ela tem passado uma grande provação, tem tido um grande combate, tem tido uma grande perseguição, muitos conflitos, não é? Só que não é de perseguição de exército, de imperadores, só que não é perseguição de governadores contra o povo. A igreja de Cristo hoje tem sofrido tudo isso dentro do contexto doutrinário. A investida do diabo hoje sobre a igreja de Cristo é no conceito doutrinário. Não é com perseguição como era a igreja lá no Velho Testamento, que foi perseguida pelo imperador romano. Hoje nós não estamos perseguidos por nenhum imperador, por nenhum governo. Tem alguns irmãos sofrendo perseguição na carne, no corpo, lá no Oriente Médio, por conta da sua fé? Tem. Mas, no geral, a igreja de Cristo não está sofrendo essa perseguição. Por exemplo, aqui no Brasil, qual é a perseguição que tem aqui do governo da nossa nação contra o povo? Igreja de Cristo? Nenhuma. Não tem exército correndo atrás do povo de Deus para prender. O que tem é uma investida muito grande contra a doutrina, querendo calar a igreja, tirar a palavra. Deu para entender? E a investida do diabo hoje na igreja é na confusão, é na bagunça doutrinária, é nos conceitos doutrinários. Nunca se houve tanta inovação doutrinária, nunca se houve tanta ideia doutrinária, nunca se houve tanto homens que diz que está vindo em nome de Deus, trazendo visão e revelação como se está vendo hoje. Essa é a investida do diabo para destruir a igreja. Como é que destrói a igreja? Tirando o conhecimento da verdade. Por isso que Deus disse ao profeta Joel, usando o profeta Joel para o povo, que foram destruídos porque lhe faltou o conhecimento e porque desprezaram o conhecimento. O trabalho do diabo no meio do povo de Deus é tirar a palavra, é tirar o entendimento, porque até a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios, que o diabo, Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para quê? Para que não lhe resplandeça. Resplandecer é clarear, é iluminar, é esclarecer a verdade do Evangelho. É por isso que Satanás tem levantado tanta doutrina, tantos homens, tantos profetas, tantos pastores, tantos mestres, tantos teólogos, para confundir, para deturpar, para trazer uma grande confusão, uma grande incerteza na doutrina de Cristo, para a igreja ficar perdida dentro dessa bagunça, dessa investida. E o maior desafio da igreja de Cristo hoje, nesse século presente que nós estamos vivendo hoje como igreja de Cristo, o desafio nosso é manter-se na palavra, permanecer fiel, permanecer perseverando na doutrina de Cristo e cuidando dela por onde nós podemos ser salvos. Então a confusão, deturpação de conceitos, novidades, inovações, homens que se levantam como detentores da verdade, se usando como Deus, como enviado de Deus, trazendo verdades paralelas, trazendo verdades relativas, que contraria a verdade do Evangelho. Tudo isso o diabo levantando para trazer bagunça, confusão e incerteza no meio do povo de Deus, para levar muitos por esses ventos de doutrina apostatando da fé. A igreja só tem um alicerce. A igreja de Cristo só tem uma direção a seguir. A igreja de Cristo só tem que se manter-se firmada, conduzida, instruída por uma doutrina, que é a doutrina de Cristo, que é o caminho único e verdadeiro, o meio a seguir para não se perder. Se a gente não estiver baseado, alicerçado, prudente e conhecendo, examinando a doutrina de Cristo para nela se manter, vamos ser levados pelo engano. Vamos apostatar da fé. Se nós não formos prudentes,
vamos se perder no meio da caminhada, porque é muita investida, é muita influência doutrinária de homens com teologia, com conhecimento, com anel de doutor, de bacharel. Escuta uma coisa, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, Pedro já advertia os irmãos, naquele tempo, do que está acontecendo hoje. É interessante a Bíblia, não é? Pedro já advertia os irmãos, naquele tempo lá, quase 2000 anos atrás, sobre o que hoje nós estamos vivendo. Essa banalização, essa confusão doutrinária, essa bagunça teológica. Cada um teólogo quer ser o detentor da verdade. Cada um teólogo afirma que o ponto verdadeiro é o que ele mostra, é o que ele estabelece. E Pedro, lá na sua segunda carta, lê aí, meu irmão, para você acompanhar o raciocínio na palavra, a instrução na palavra, o conselho, a orientação na palavra. Porque é a palavra de Deus. Estou pregando por ela, ensino por ela e ministro por ela o que ela ensina.